E aí galera, bem-vindo ao canal, CQD aqui. Continuando o último vídeo, no último vídeo eu expliquei tudo sobre referente aos ícones, né? Que é bastante coisa nessa interface aqui, às vezes você não entende, não sabe onde encontrar. Então eu expliquei no último vídeo. E nesse vídeo eu vou explicar sobre as tarefas que tem no jogo. Porque o jogo não é só upar e fazer vídeo e bater nos outros, né? Então tem algumas tarefas que são do tipo semanal, que você pode fazer algumas vezes por semana. E tem tarefas do tipo diária. Então vou passar mais ou menos por cima para que você possa organizar aí o seu dia, o seu horário. Afinal tem algumas tarefas que dão prêmios interessantes, então um dia que você perde, você pode ficar um pouco atrás aí. Beleza? Enquanto isso, já aproveita e se inscreve no canal, deixa o joinha para não perder nenhuma novidade. Mas chega de enrolação e vamos pro vídeo, né? Eu vou começar pelas tarefas do tipo diária. Então, diariamente, você pode fazer algumas tarefas que te dão XP, que te dão equipe. Todas as tarefas possíveis sempre vão ficar nessa tela de evento aqui. Então, nessa tela de evento, ele te diz mais ou menos: ah, essa daqui te dá XP, ah, essa te dá equipamento, entendeu? Te dá carta, te dá fama. Eu vou passar por todas elas, mas eu vou começar aqui focando só nas diárias. Então diariamente vai ficar essa bolinha aqui. Se você não faz essa diária, ele fica te avisando. Diariamente você pode fazer a Demon Treasury. Ela não custa nenhum ticket de comissão, né? Inclusive, ticket de comissão você ganha 80 por dia. Em momentos o jogo faz eventos, que nem tá agora, você ganha 20 extras, mas normalmente é 80 por dia. Eu vou começar pelos que não gastam ticket, então o Demon Treasury você pode soltar até 10 Devirushs todos os dias. Então eu vou clicar aqui e deixar fazendo. E quando você liberta o Devirush, ele te dá um item, por você ter solto ele, né? Então é meio que um prêmio, então pode ser Zen, pode ser Pena aqui no caso, tá vendo? Então ele faz aqui sozinho, é bem rapidinho, vocês vão ver. Então ele dá vários itens aleatórios assim. Então é interessante, não custa nada, deixa fazendo aqui, vai no banheiro. É bem rapidinho de fazer. Então, deixar ele terminar, né? Essa parte dos... Vamos ver se eu ganho alguma coisa boa. Então, você vê aqui que ele libera os 10, pode ser tanto no oeste de Prontera, né, ou sul de Prontera. Mas eu gosto desse mapa aqui, que eu acho que os deveres são bem rapidinho, estão um do lado do outro. Beleza, acabou. Fechou os 10. Então amanhã tem mais. O próximo seria o Cat Paw Caravan. O que é isso, Cat Paw Caravan? Diariamente você doa pro gato. Então tem esse barquinho aqui. Você doa pra ele itens e em troca disso ele te dá fama. Então vou doar aqui pros barquinhos. Beleza, ele te dá essas famas. O que você usa essas famas? Essa fama, você vem aqui na parte de medals. E aqui você consegue ir upando essas medalhas que elas te dão atributo. Então essa aqui dá ataque em ataque. Essa aqui dá M damage, damage. Então cada uma delas dá um pouco de atributo, né? Conforme você vai subindo o nível delas. Lembrando, atenção na hora de você for subir, algumas delas são específicas para pet. Então olha aqui, ó, só tem efeito para pet. Isso aqui só tem efeito para pet. Então elas vão desbloqueando conforme você vai subindo de level, tá? Então quando começar o jogo elas vão estar quase todas bloqueadas, e aí conforme você vai upando, elas vão te dando, vão desbloqueando, e aí você vai podendo upar, tá? Então aqui ele dá bastante atributo, por isso que é importante você não perder os Cat Caravan todos os dias. Senão não tem como você recuperar, sabe? Beleza, já fizemos Cat Caravans. Nesse caso, esses dois que eu fiz só me dão itens.
e eles vão sumindo daqui. Então você repara que eu fui fazendo naquela outra aba, eles vão ficando escurinho para você saber o que você já fez e o que você não fez. E agora vamos para as diárias, né? As diárias que dão XP. Essas são as que gastam os commissions ticket. A recomendada é sempre a Anten e a Raze. Eu, como estou no level máximo, pra mim tanto faz, mas quando tá no começo do jogo, é interessante essas duas porque você consegue fazer elas em PT. E em PT, elas dão mais XP, né? Todas as outras, você pode até estar em PT, mas a entrega da quest não é feita em PT, sabe? Ele te dá uma XP individual. Então, se você fizer as outras, você vai ganhar um pouco menos de XP de quem fez essas daqui. Então ele vai ficar um pouco na sua frente. No começo do jogo, nem todas vão estar liberadas. Então vai ter dia que vai estar a Raze e vai ter outras aqui. Então não tem dia que não tem jeito. Mas mais pra frente do jogo, elas sempre ficam liberadas por causa do seu level. Eu vou fazer aqui com Skip Ticket. Isso aí vem depois do level 80. Então, pra mim não precisar ir lá no NPC, porque ele meio que é uma questzinha. Todas elas são questzinhas, né? Então você vai fazer meio que um quiz, um minigame, em algum caso, pra ele poder te dar XP, tá bom? Então vou fazer aqui rapidinho com o ticket. Afinal já estou no level máximo, não tenho interesse de fazer isso. E aí, então, todas elas te dão um pouquinho de item também, é interessante, item e XP. É interessante você nunca deixar de fazer isso aqui, tá? Todos os dias. Vou escolher qualquer outra, vamos ver essa daqui. Beleza. Quando você faz todas as diárias, a Cat Caravan e aquela Cat Caravan, o do Devirush e essa daqui, você gasta, ele libera para você roletar e ganhar um item desse aleatório. Então, só não esquecer também de fazer isso, porque se passou o dia, você não consegue fazer mais, né? Você perdeu do dia anterior. Beleza, então as que dão XP é essa. Ainda tem mais uma que não fica mostrando ali. Que é. Tem a Alfheim. Então, a Alfheim é meio que uma dungeon que você vai subindo os andares. E você vai ganhando item pra pet. A partir do momento que você consegue subir um andar só, todos os dias você pode vir aqui e clicar nesse Claim Rewards. Que ele é só clicar mesmo e ele vai te dar algumas penas e alguns itens para upar armadura e dinheiro. Então, só clicar aqui, não esquecer também. E aí ele continua branco, tá? Então você vai ver que ele continua branco aqui, ó. Só que ele marca 10 de 10. Então só pra você não esquecer de fazer isso aqui. Voltando. É o Blood Brand e o Dead Brand. O que é isso? Ele é você matar uns minis e alguns monstros elite. E eles te dão eles te dão item também, te dão drop. O drop do bicho que invocou, que é aleatório, né? Então quando você abre, ele vem um item, vem um bicho aleatório, aí é o drop do próprio monstro, mais a chance de vir isso aqui. Então, tanto do Elite, o Elite te dá XP e o Mini te dá esses itens aqui que você dá pontos pra guild, né? Lembrando que para você abrir galho, você é obrigado a ir à esquerda de Mohawk. Então você tem que vir para esse mapa. E é melhor você fazer em PT. Além de você ganhar XP, por causa que está em PT, você economiza, né? Então, porque nada te impede de você ir lá e abrir 5 Blood Brand e 5 Dead Brand. Só que começa a ficar caro, você vai ter que começar a gastar Nyanko, gastar diamante para comprar ele todos os dias. Então é muito mais fácil você fazer uma PT com 5 pessoas, cada um abre um de cada e todo mundo fecha a quest. Importante, no começo do jogo vai ter um monte de gente lá fazendo esse evento. E você só ganha a premiação do monstro e só ganha para contar ali na quest se você for a pessoa que der o primeiro hit. Se você não der o primeiro hit no boss, não conta pra você. Então é importante ver quem tá ao redor. Às vezes você tá lá só pra tipo, só quero matar o bicho pra ganhar no livro e tudo mais. Você não quer o drop? Beleza.
Mas se você quiser pra quest, você tem que estar no lugar, você tem que ser a sua PT tem que ser a primeira a dar o hit no bicho. Tudo bem? Opa, quase fui esquecendo. Então tem também os MVP. Você tem que matar 5 diariamente, né? Mas como que funciona o MVP? O MVP ele tem dois tipos de prêmio. O prêmio que você ganha por time em PT e o prêmio que você ganha pra você. Então, por exemplo, vou entrar aqui num bicho que muitas PTs mataram, né? Então você repara que as 3 primeiras PTs tem esse team aqui, esse prêmio do time, né? Então só as 3 primeiras PTs ganham esse team reward. Mas as outras ganham prêmios individuais. Que é o prêmio de tipo assim, o fato de você ter dado um tapa no MVP já conta com o prêmio individual. No comecinho do jogo, aonde nós temos o Poring, aqui o Tiff, sabe, o Deviling, não importa tanto. Então qualquer um que você der Team Reward ou der Personal Reward não faz a diferença. Mas, com a evolução dos levels e dos itens, você começa a conseguir matar bichos melhores. E aí vale a pena você focar. Vou dar um exemplo. O mago, ele precisa muito desse acessório aqui, ó, da Mistress. Que ele diminui o cooldown, tem 2 slots. Então vale muito a pena o mago focar os 5 primeiros MVP que ele vai dar o tapa na Mistress. Porque ele ganhando o Team Reward ou não, ele vai ganhar o Personal Reward. E aí ele tem a chance de conseguir o acessório. Depois que aqui ele já fechou o Personal Reward, você não ganha mais os prêmios de baixo. Aí sim você procura uma PT, uma PT mais forte e tudo mais, para você tentar pegar o Team Reward. Entendeu? Então você tentar ficar entre os 3 primeiros lá da PT para ganhar o Team Reward aqui, igual eu mostrei aqui. Tá bom? É lógico que nada te impede de falar assim, ah, vou entrar no montar PT forte e pegar os dois ao mesmo tempo. Não tem problema. Mas é só explicando que você pode pegar os dois separadamente, não tem problema. Bem, os diárias é só isso. Agora eu vou explicar as semanais. Então, como que funciona as semanais? As semanais você pode fazer a qualquer dia da semana, meio que já é autoexplicativo, né? Pelo menos esses daqui, os gerais, porque os semanais são divididos em dois: os semanais da guild e os semanais geral. O geral você organiza sua agenda e faz do jeito que você quiser. Então, por exemplo, o Helheim Nightmare. Você pode fazer 8 por semana e até 2 diários. Se tu fizer mais que 2, você não ganha mais o prêmio. Você pode fazer para ajudar um amigo. Qualquer evento aqui, você pode fazer para ajudar um amigo. Então falar, pô, eu sou mais forte, você não tá conseguindo fazer, eu vou entrar na PT aí e te ajudar a fazer. Mas, para você ganhar os prêmios mesmo, você só ganha 2 prêmios por dia. E aí pode fazer até 8 vezes por semana. Então, 4 dias tem que ficar fazendo isso aqui. O Nightmare, ele vem bem mais pra frente. Mas já aproveitando que eu tô aqui, é o mesmo esquema. Você pode fazer até 15 por semana, até 5 por dia. O Nightmare são vários andares. Então é até 5 por dia e 15 por semana. O Guild Quest você pode fazer, elas meio que são 30 diárias, aqui diz diária, mas é 30 por semana. Então você pode fazer as 30 num dia só, pode fazer uma, dividir, sei lá, fazer 10 hoje, 10 amanhã, não tem problema. Mas ele meio que faz no alto. Se eu clicar aqui e dar Go, ele vai começar a fazer as 30. Só se eu mexer o mouse, clicar, interromper, ele vai parar. Do contrário, ele vai lá ficar fazendo as 30 até acabar. Então você pode colocar aqui e assistir televisão. A Júperos, ela você pode fazer 2 por semana e diariamente pode fazer uma para você ganhar os prêmios. Mas a Júperos, que são esses prêmios aqui, que são sigilos que vem bem mais pra frente. Então é só no level 75 que vai ter a Júperos. Mas a Júperos é interessante você saber, porque além das diárias, né, os seus prêmios, você também ganha prêmio ajudando as pessoas. Então a Júperos você pode ajudar até 4 pessoas.
pode ajudar as 4 pessoas no mesmo dia, não tem problema. Então você tendo uma pessoa na PT que não tenha feito a Júpiter diária dele, você consegue entrar na PT e ajudar ela e ganhar prêmio também. Tá bom? Vamos lá. E aí tem agora, por último, a IG. A IG Brasil, ela vai vir no level 42, então ela vem bem rapidinho. E você pode fazer ela solo e em PT. Solo, você pode fazer uma por dia e até 2 vezes por semana. Né? E ela te dá XP, te dá item de pet, ela dá bastante coisa, vale muito a pena fazer, tá? E a Duel, ela acontece nos sábados, né, e domingo, e ela fica o dia todo praticamente. E ela dá a mesma coisa, dá XP, só que ela é feita em Duel. Então, no total ficam 3 Ziggs, né? Então, 2 individuais e uma em Duel. Lembrando que isso é muito importante vocês organizarem a agenda, porque às vezes você fala assim, pô, tô enrolado aqui, vou começar a fazer na sexta. A semana, ela começa segunda, né? Então se deixar fazer na sexta, você não tem 4 dias até a segunda. E aí você acaba perdendo prêmio aqui, item, etc. Então é importante vocês saberem disso para vocês poderem se organizar. E aí, tem as semanais da guild. Mas como que funciona? As semanais da guild eu chamo de semanal, mas é quase que uma diária. Pode se chamar que é diária. Vamos colocar assim, os eventos da guild. Então os eventos da guild ficam nesse calendário aqui. Então tudo isso é evento da guild, né? Ele até dá o horário aqui da Igdu, mas é basicamente evento da guild. Acho que é só a Igdu que não é da guild. E ele te diz quando que começa o evento pelo horário do servidor. Então pode ver que todos até agora eu falei para vocês, é semanal, é diário, mas pode fazer a qualquer momento do jogo. Você acordou ali, tá com vontade, deu um espacinho, você pega e faz. Os da guild não, os da guild acontecem naquele horário. Se você perder aquele horário, você não entra e você não faz. No Brasil, né, no nosso servidor, Brasil, no LNA, o horário vai ser Brasília mais 1. Né? Então, o GMT do jogo é -2, se eu não me engano, e o nosso é -3. Então dá mais ou menos o horário do jogo, Brasília mais 1, dá o horário do jogo mais 1 hora. Desculpa aí a confusão. Então, por exemplo, o Extreme Charge, ele começa meia-noite, então pra gente vai ser como se fosse 1 hora da manhã. O Extreme Charge não precisa se preocupar porque ele dura 24 horas, tá? Então ele começa 1 hora da manhã do segunda e só termina 1 hora da manhã da terça. Então esse aqui não precisa se preocupar. O Guild Quiz, ele começa eu vou falar o nosso horário para ficar mais fácil. Na verdade eu vou falar o horário do jogo, porque às vezes a pessoa que está me assistindo não está no Brasil. Então começa às 8 horas do horário do jogo, tá bom? Na terça-feira é o Guild Fest às 8, o Time às 8h30 e o Guild League às 8h55. Lembrando que o Guild League efetivamente ele começa às 9, é que tem 5 minutos de preparação aqui. Esse Rune Fashion começa às 5 horas da manhã, ele meio que dura o dia todo, é um evento que você tem que cadastrar sua roupinha. Aí o Guild Key de novo às 8, o Dimensional Drill às 8h30. Então se vocês repararem, a maioria dos eventos, quando eles são fora das 8 horas aqui, ó, eles são eventos que duram o dia todo. Então Extreme Charlie, Rune, né, Initial aqui, eles duram o dia todo, eles duram 24 horas, 12 horas. Vai ficar sempre um contador na sua tela. Mas os da Guild, todos eles começam às 8 horas. No horário do Brasil vai ser às 9 horas. E aí vai meio que um atrás do outro. Então, se você estiver ali nas 9 horas, você vai vendo que vai meio que um atrás do outro e acabou, é só no próximo dia. Então é sempre nesse sentido. Bem, eu acho que esse é o resuminho, né? Eu não entrei muito em como fazer os eventos, o que cada evento faz. Guild League tem um jeito de jogar, Time Space tem outro jeito de jogar. Talvez isso daí fique um assunto para um outro vídeo. Mas pelo menos agora vocês já conseguem se organizar, saber como organizar a agenda de vocês aí.
e conseguir planejar e não perder os eventos para ficar no top do ranking aí, tá bom? Bem, esse vídeo é só isso. Espero ter ajudado aí. Se sobrar alguma dúvida, se ficou alguma dúvida, vocês podem deixar nos comentários, que eu sempre estou olhando, sempre respondo. E até o próximo vídeo. Falou!